Agora chegou o momento de saber o que ficou de aprendizado do nosso vídeo anterior, né? Podemos fazer a correção dos exercícios que foi proposto na aula que foi dada anterior para vocês. Então olha só, peguem a apostila de vocês lá na página 15 para que a gente possa começar a conferir as respostas de vocês do que vocês desenvolveram até aqui. Vamos lá comigo? Vamos acompanhar a leitura do enunciado dessa questão. Um reservatório de água tem forma de um prisma retangular e precisa ser revestido internamente. Um balde do material para revestimento é o suficiente para uma área de 10 metros quadrados. Já grifem essa parte na apostila de vocês. Quantos baldes desse material serão necessários para o revestimento desse tanque, né? Sem contar a tampa, olha só, sem contar a tampa. Sabe-se que a sua altura, comprimento e largura são 3, 5 e 2. Tem informação aqui que a gente precisa prestar bastante atenção na hora de fazer a correção. Então vamos lá, ó. O que nós temos? Nós temos uma caixa, vou colocar as informações aqui, ó. Bom, quais são as suas medidas? Então ele fala que são 5, né, 2 e 3. E um balde de tinta, né, é o suficiente, um balde, né, é o suficiente para 10 metros quadrados. Bom, outra informação que ele passou para a gente que é bem importante é que essa caixa ela não possui tampa, certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado sobre isso. Na hora de calcular a sua área total, o que eu vou ter? Se eu pegar aqui, ó, 5 vezes 2, certo? Então eu vou ter o quê? 10. Só que eu não posso pegar esse resultado e multiplicar por 2, certo? Porque ela não tem tampa. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, normal. 5 vezes 2. Vou fazer porque ela só tem a parte de baixo. 10 mais quem? 5 vezes 3, 15. Mais 2 vezes 3, 6. Vou fazer a conta como normal, depois vou fazer uma observação. Então a área total dela é 2 vezes 10 mais 15, 25. 25 mais 6, 31, certo? Então a área total é igual a 2 vezes 31. Eu vou ter o quê? 62. Só que a área 62 é a área total. Então eu vou imaginar que 5 vezes 2, 10, que é a parte da tampa, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Então eu vou tirar o quê? Menos 10 aqui, ó. Então a área total nesse caso vai ficar o quê? 52. A unidade medida é metros, né? Então metros quadrados. Só que ele fala que um balde é o suficiente para 10 metros quadrados. Então se eu pegar aqui, ó, 52 e dividir por 10, eu vou ter o quê? 5 ponto alguma coisa, certo? Então eu não posso pensar o seguinte, se eu comprar 5 baldes, vai ser o suficiente? Não vai ser. Eu vou precisar fazer o quê? Comprar o sexto balde. Por mais que sobre, mas eu preciso comprar quantos? 6 baldes nesse caso. Então é necessário aproximadamente aqui 6 baldes. Ah, professor, mas 5 baldes quase vai dar. É mais próximo, mas eu preciso pintar. E se eu comprar 5 eu não vou conseguir revestir todo, né, a minha caixa. Então eu preciso comprar o sexto balde para poder revestir toda a minha caixa. Vamos para mais um exercício? Na questão número 2, na página 16, fala o seguinte. Devo pintar as paredes e o teto de uma sala de 4 metros de largura, 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Vamos ver como que é essa caixa já? Exercício de número 2, na página 16, olha só. Então nós temos uma parede, certo? Uma sala ali, ó. Ela tem o quê? Ele fala lá, ó, 4 metros de largura, 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Bom, dando sequência no enunciado, fala o seguinte. Como as paredes são novas, terei que passar a tinta 2 vezes. Já grifes aí, para que fique um bom acabamento. A tinta escolhida tem um rendimento de 6 metros quadrados por litro. Olha só, então 1 litro é o suficiente para 6 metros quadrados. Vamos prestar atenção nesses detalhes. E ela é vendida em galões de 20 litros e latas. Então vamos lá, galões de 20 litros, né? E tem latas de 6 litros. Vamos pegar essa informação aqui também. Galões com 20 litros e lata com 6 litros. Deixa eu colocar aqui, ó. Litros. Ok. Considere que a tinta não será reaproveitada e que se deve evitar o desperdício.
quantas latas e ou galões, né, deverei comprar? Vamos lá então? Como eu vou pintar essa parede, teto, piso, tudo, ele não falou nada sobre isso, eu faço, devo pintar as paredes e o teto de uma sala. Então vamos pensar em tudo aqui. O que nós temos? A área total é igual a 6 vezes 4, né? Ó, 2 vezes 6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 18. Mais 4 vezes 3, que vai dar 12. Somando isso aqui, eu vou ter o que? 2 vezes 24 com mais 18 com mais 12. Vamos lá. 18 com 12, isso aqui vai me dar 30, certo? 30 com 24, eu vou ter 54. Então a área total, nesse caso, eu vou ter 2 vezes 54, eu vou ter 108 metros, né? Então metros quadrados. Só que ele fala que ele vai passar 2 vezes a tinta. Então eu vou pegar esse resultado e vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2 e vou ter o quê? 216 metros quadrados. Ok? Bom, cada litro rende 6 metros quadrados. Então, se eu pegar 216 dividir por 6, por que por 6? Como eu falei, cada litro rende 6 metros quadrados. Então, eu vou descobrir aqui, vai ficar 3, né? 3 vezes 6, 18 para 21. 3 abaixo 6, então vou ter o quê? Eu preciso comprar 36 litros. Eu preciso disso aqui, 36 litros. Então, quantos galões e ou latas eu posso comprar? Não pode ter desperdício. Se eu comprar uma lata, se eu comprar 2 latas vai sobrar muito. Vai sobrar 4 litros. Se eu comprar 2 galões, né? Se eu comprar 1 galão, eu vou precisar comprar 3 latas. Que 3 latas vai dar 18 litros. Então, se eu comprar 1 galão e 3 latas, eu vou ter 38 litros. Certo? Vai sobrar 2 litros ali ainda. E se eu comprar só 6 latas? 6 latas vai dar o quê? Vai dar 36. Então, se eu comprar 6 latas, vai ser o suficiente para pintar tudo e não vai sobrar nada. Então, vou comprar quanto? 6 latas aqui, né? Porque ele fala pra gente, quantas latas e ou galões. Então, latas e ou galões. Então, eu vou comprar só 6 latas, que já vai ser o suficiente para poder pintar toda essa parede, certo? Quer dizer, toda essa sala, né? O exercício 8, lá na página 18, ele fala o seguinte pra gente. Em quantos metros devo aumentar as arestas de um cubo que tem área de 96 metros quadrados para que o seu volume passe a valer quanto? 216. Então, eu preciso aumentar as arestas desse cubo que tem 96 metros quadrados para que ele tenha um volume de 216. Bom, vamos lá, eu tenho um cubo e eu não faço ideia de quanto é as arestas dele. Mas eu sei que a área total é dado por quem? 6A ao quadrado. E ele já falou pra gente que a área total é 96. Então eu venho aqui, 96, que é igual a 6A ao quadrado, certo? Lá no enunciado ele já fala isso pra gente. Bom, o que está multiplicando, eu vou colocar aqui, 96 dividido por 6 é igual a ao quadrado. Se eu fizer essa divisão, 96 por 6, eu vou ter 1, né? Vai dar 1 vezes 6, 6 para 9, 3, abaixo 3, isso vai dar o quê? 6. Então eu tenho que A é igual ao quadrado é igual a 16. Quer dizer, A é igual a raiz quadrada de 16. Então a aresta desse cubo é igual a quanto? 4. Então vai colocar aqui, isso aqui é 4, 4 e 4. Se eu calcular o volume dele, vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, eu vou ter 64. Ele quer que esse volume passe a valer quanto? 216. Então eu preciso aumentar. Se você quiser ficar tentando, se eu aumentar 1 metro, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Se eu aumentar 2 metros, vai ficar 6 vezes 6 vezes 6. Então quanto que eu tenho que aumentar? Aí você faz o seu produto entre essas dimensões, né? Então vamos lá, Então, para calcular o volume, eu tenho que o volume é dado pela aresta elevado ao cubo, ok? Então, o volume eu quero que ele seja 216. A aresta, ela vale 4 e eu vou ter que aumentá-la quanto? Não sei, certo? Eu vou colocar aqui, 4 mais x elevado ao cubo.
Então o que eu faço para sumir com esse 3? Eu jogo raiz cúbica aqui, ó. Raiz cúbica 216, certo? É igual a 4 mais x. Se eu fatorar o 216, eu posso fazer 6 vezes 6 vezes 6. Então nós temos raiz cúbica de 6 elevado ao cubo, que é igual a 4 mais x. Cancelou, sobrou o quê? 6, que é igual a 4 mais x. Com isso eu posso afirmar que x tem que ser igual a quanto? X igual a 2. Então se eu aumentar 2 centímetros na aresta, eu vou ter o quê? Vou ter aqui 6, 6 e 6. Se eu pegar 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, eu vou ter 216. Questão teoricamente fácil, não é tão difícil. Você pode usar outro meio de fazer? Ficar testando até encontrar? Pode. Mas essa primeira conta aqui, ó, ela é fundamental para que você pudesse descobrir qual que era a medida inicial, certo? Essa, pelo menos, é fundamental. Vamos para mais um exercício? Na mesma página, o exercício 9, ele fala o seguinte: uma folha de cartolina de 50 de comprimento por 30 de largura. Então, vou colocar aqui, ó. Essa folha tem 50 por 30. Vamos lá. Pode-se construir uma caixa aberta, cortando-se um quadrado de 8 centímetros em cada canto da folha. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 8 aqui e vou tirar 8 aqui. Então eu vou tirar esse espaço. Se eu estou tirando 8 aqui, ó, vamos fazer isso em cada canto, ó. Então, se eu tirei 8 daqui, 8 aqui, eu tirei 16. Então esse pedaço aqui passou a valer 14. Vou fazer a mesma coisa em cada um dos cantos, ó. Vou tirar 8 em cada canto, ó. Se eu tirei também 8 aqui, eu tirei 16. Então, o que eu tenho? 50 menos 16, certo? Então, eu vou ter 50 menos 16, eu vou ter 34 aqui, certo? Então, são essas as dimensões agora da minha folha, da minha cartolina, que foi tirado 8 em cada canto. Se eu fechar essa cartolina, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma caixa mais ou menos com essas dimensões aqui, ó. Então ela tem agora o quê? 34, ela tem 14 e a parte que foi cortada, né? Que é 8, que é a parte que eu dobro. O que ele pergunta? Qual é o volume? Então o que eu preciso fazer? Calcular o volume. O volume nada mais é do que o produto entre essas três arestas. Então o volume é igual a 34 vezes 14 vezes 8. Calculando o volume aqui, eu vou ter o quê? 3.808. Como está em centímetros, centímetros cúbicos. Foi bem fácil essa questão, né? Só precisava ficar atento aos detalhes que foi cortado 8 centímetros em cada canto, certo? Questões corrigidas, até a nossa próxima aula.